Vocês viram o vídeo da irmã Laurinda, a portuguesa? Ela colocou um vídeo ali sobre nosso irmão Cláudio Codonho escondendo, Escondeu o pecado do Luiz Toscano, que hoje é ancião. Eu não sei se eu falo sobre isso. Como eles pegam no pé das outras pessoas, dos menores por aí, nem sabe o que as regiões aprontam. Eu acho que eu vou comentar, sim. Vou fazer um vídeo sobre isso, sim. Paz e graça, Emerson Eliel aqui. Esse vídeo da nossa irmã Laurinda me faz questionar, seria verdade tudo isso? Seria bom, se o ministério tivesse respostas, assim como outras denominações, às vezes vai num outro canal, até mesmo o canal que lhes defende tanto, se defender. Mas, às vezes, eu acho assim, porque a nossa irmã Laurinda trouxe coisas, assuntos pertinentes, muitos deles até que teve grandes repercussão, mas sem que nenhum desses fosse desprovidos de provas. Ela sempre trouxe fatos com provas, com argumentos positivos de alguma situação, de pessoas ali no meio, pessoas que são verdadeiros adoradores de Deus e estão dentro da denominação. Tem irmãos que são irmãos sérios, que levam a vida buscando a verdade e está dentro da denominação. Ela sabe, sempre comenta isso, conhece vários desses. E muitos desses mesmo são os que trazem provas do que eles não queriam que acontecesse ali dentro e está acontecendo. Mas como as cordas estouram para o lado mais fraco, então esses têm medo muitas vezes de falar. E leva até ela situações e outros vêm e confirmam. Teve vários casos assim com a nossa irmã Laurinda, Então ela não fala nada se ela não tiver uma certeza, uma prova do que ela está falando e testemunhas. É o que a gente sempre observou. Quero deixar aqui um alerta. Se caso tentarem derrubar este vídeo que foi feito sobre a água rasa, sobre o ancião de água rasa, acreditem que irei fazer outro vídeo onde irei contar mais coisas. Só não o fiz no último vídeo porque a esposa deste ancião é uma excelente esposa e uma excelente pessoa e não merece ouvir certas e determinadas coisas. Mas, por favor, não me provoquem, porque eu falo. Eu tenho consideração e respeito pelas pessoas, por aqueles que nada têm a ver com o assunto. Mas se me provocarem e intimidarem, eu falo. Por isso, aconselho que não tentem deitar o vídeo abaixo. Fica aqui a sugestão. Então eu resolvi comentar esse vídeo dela, que ela tá falando aí, dessa situação ali na água rasa, ali é onde atende o nosso irmão Salvador Bueno. Esse nosso irmão Luiz Toscano é o ancião mais novo ali de Água Rasa, ordenado pelo Salvador Bueno, segundo as informações do vídeo dela. E a gente sabe que as ordenações... Ontem mesmo a minha mãe esteve em visita aí com algumas irmãs que são antigas já, da Obra da Piedade, irmãs de respeito, as irmãs que a gente considera muito aqui na cidade. E aí ela disse que tinha uma outra pessoa também, já antiga da congregação, que estavam comentando sobre a saída do nosso irmão Cláudio Marsola, trocando o nome aqui. E aí essa pessoa falou assim, mas acho que não foi eles que tirou o Cláudio Marsola, porque é colocado por Deus, Então, isso aqui é só uma observação para vocês guardar e a gente continuar aqui na nossa análise do vídeo da irmã Laurinda, O que é dito ali é que o Salvador Bueno ordenou o Luiz Toscano. Mas, ao mesmo tempo, o Luiz Toscano, quando era jovem, tinha sua namorada, as suas relações sexuais normal, Ali, para quem é do mundo, tem as relações sexuais
E eu tô falando esse nome aqui, não sei se o YouTube vai cortar um pouco o envio do meu vídeo aí, mas vocês vão compartilhar e isso vai ajudar, né? Então, teve as suas relações, a sua atividade normal, até que veio o batismo dele. E assim continuou, do mesmo modo. Que pra frente, diz ele, que ele não sabia que não podia. Continuou com a mesma atividade, depois de batizado. Só que, segundo as informações ali no vídeo dela, que ela conta é que a irmã dele cobrou ele disso. Você não pode continuar nessa vida. Você é batizado, vai contra os critérios da igreja. A gente está falando isso daqui, eu espero que você que está aí me entenda. Nada contra a vida pessoal da pessoa, isso aí é uma vida de cada um, é pessoa com Deus, mas a gente vai falar sobre os critérios com a mesma medida que eles avaliam pessoas. A mesma medida como igreja de irmãos que eles avaliam os outros e como ela funciona de acordo com o âmbito social, com a vida social, o status de cada um, né? A diferença da medida, da balança. E ele continuou, e aí a irmã dele cobrou, e ele, né, não sei se talvez ela mesmo, né, que você cobrou dele contar pro Cláudio Codonho, ancião, já era ancião, e foi até Cláudio Codonho e falou que ele vivia, né, estava nessa vida, mas ele não sabia que não podia. Ah, não sabia. E, então, como ele não sabia, Cláudio Codonho falou para ele que poderia continuar como normal, sem disciplina na igreja, e ficasse isso entre eles mesmos, né? Porque não houve a disciplina. Mas, segundo as informações aí do vídeo, né, que ela conseguiu e tem como provar essas falas por e-mails, né, ela não vai ter situações que não possa provar e lá também as leis funcionam diferente em Portugal. Então aqui a gente só está questionando porque a pessoa tem o direito de se defender, se não é verdade, né? Seria verdade isso daí? Não sei, mas ela, conforme os vídeos que ela já tem feito com provas, eu não duvido que ela não tenha provas desse assunto. Então, só que Luiz Toscano foi ele mesmo e contou para os jovens naquela época. Então, muita gente na Água Rasa deve saber desse tipo de assunto, né? Mas vai ficando com o tempo, vai ficando esquecido porque vê a pessoa próxima ao ministério, como se nada tivesse acontecido. Como eu vejo para cá essas situações de hipocrisia, né? Gilson Scarcelli, por exemplo, é uma pessoa que aceita as falas dos outros e já vai logo fazendo reunião, tirando liberdade, muitas vezes sem estar com provas ou testemunhas em sua sala, ou quando leva o tal quartinho, que agora dizem que não tem mais, né? Mas nesse caso aí, ele mesmo contou para os jovens indignados andou cobrando, né, dos anciãos. Mas como vocês sabem como funcionam as coisas, não é igual para todo mundo. E isso não foi para frente para resolver. Pelo contrário, Luiz Toscano começou a atender reuniões, virou cooperador e, se não me engano, 2 anos atrás, foi para ancião. Tudo junto ali, né, com os irmãos, sempre beirando os irmãos no Brás, Luiz Carlos Euclides, junto com esses irmãos ali, sendo sempre aquele lugar que tem os mais chegados nesses lugares. E vocês falam assim que é o Santo Ministério. Ah, então não pode falar do Santo Ministério. A gente vai chegar aqui numa reflexão bíblica que vocês vão entender esse caso. Para quem ainda acha que deve confiar tanto em homens e esquecer de Deus, porque as pessoas elas trocam a verdade do Evangelho por ser simples e meros religiosos. Tem brincadeiras que fazem que é um desrespeito àquilo que é sagrado. Eu quero comentar até com vocês aqui essa situação aqui que eu vi hoje. Uns jovens jogando bola, fazendo gol. O
portão da igreja. Como tá mudado? Dá uma olhada nesse vídeo. Gente, vocês estão brincando de bola, tem um monte de coisa pra fazer dentro da igreja, eu vou contar pro cooperador. Vai contar e dar no gol? Pois é, nesse tempo aí, né, nessa situação aí, houve tempos aqui que não podia jogar bola de forma alguma, nem comentar isso aí. Era tirada a liberdade dos músicos, de auxiliar de jovens. Se soubesse que jogou num campinho qualquer aí, né, que não é nada de torneio, de time, apostas, só uma brincadeira, mesmo assim era tirada a liberdade. De jeito... Olha, isso no meu tempo. Questões aí de 15 anos atrás, ainda assim, 10 anos, né? Até menos. E agora trocando, né? O lugar que seria, como dizem, a casa de oração, fazendo de gol, né? Para fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, né? Ao meu ver, de péssimo gosto, porque a gente sabe que igreja somos nós, igrejas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, e esses que acreditam seriamente no templo, fazem maquete e amam, supervalorizam o sistema e o templo e as construções, as paredes, aí ao mesmo tempo fazem essas brincadeiras aí que espalha. Jovens fazendo as brincadeiras com hinos, aí tocou hino ao mesmo tempo tocou músicas do mundo e ele pulando, dançando, falando que vai pisar na cabeça da serpente. Tudo normal, só que quando a gente traz esses assuntos, essas hipocrisias que eles fizeram até hoje, com muitos que realmente estavam ali buscando a Deus, mas caíram num erro, e eles sem testemunha levam, tiram liberdades, aí não vai mais, excluem a família, não cumprimenta a família, não cumprimenta o jovem. Mas irmão, como que pode, né? Que troca que balança que vocês usam. E a gente percebe pelos comentários que vem aqui a inversão dessa balança. Porque o que é errado é a gente. Ninguém vem aqui se defender e falar a verdade dele, né? Logo fosse lá com a Ana Laurinda e falar, olha, não é assim que aconteceu. Isso aí é uma mentira que está acontecendo. E obviamente, se essa pessoa entra em contato com ela, conversa com ela, fala assim, você está ouvindo pessoas erradas, porque isso. Ela ia tirar o vídeo, né? Mas eu sei que não é assim que funciona. São pessoas que não gostam de ser taxados como seita, mas muitas vezes até o seu comportamento é de um sectário, porque não gosta de conversar, não gosta de dar satisfação, mas fazem os seus julgos e as suas balanças conforme lhe apraz, né? É terrível isso daí. Então, o irmão foi promovido a ancião, né? Depois de toda essa situação aí, e tá aí atendendo os cultos da Água Rasa, onde já me falaram que até são menos que tomam Santa Ceia, caindo o número de irmãos aí drasticamente pela metade, né? É uma coisa que vocês precisam avaliar, né? Se esse vídeo aí está dela, você pode entrar lá que ela vai tá tendo as informações, mas eu só tô fazendo um vídeo com base no que eu vi do vídeo dela, né? Então, se isso aí for mentira, vocês que se defendam, você vê com ela, mas tô questionando aqui também. Como que pode isso? Porque a gente tem que questionar justamente para aqueles hipócritas que vai vir bravo comigo aqui, justamente porque eles não têm noção de que acontece nas regiões por aí quando é uma pessoa pequena, quando é uma família pequena, que não tem condição, né, financeira, até os processar, daí é mais fácil, né? Para você pegar no pé, você sabe no que você mexe, né? Sabe muito bem em quem mexe. E aí esses lugares que não tem condição e pessoas que são mais pobres ou que não tem nome na cidade, porque às vezes não precisa ser rico, mas se for um filho de um delegado, filho de alguém que trabalha num lugar que, de status, aí ninguém mexe. Mas outros estão sempre fazendo essas reuniões que fulano diz que esse músico aí tá com relação antes do casamento. Fulano diz que esse daqui, aí já leva no quartinho, é tirado a liberdade, sem essa testemunha que falou, sem a coragem dele falar, porque às vezes ele deve também, né? Ele deve, porque pecados são inúmeros. Então, situações ocorrem com esses que vai denunciar,
Muitas vezes, obviamente, para que não seja falado dele. Ele vai primeiro levar a pessoa, porque se essa pessoa falar algo dele, vai ser mentira. Vai ser para tentar se desfazer do que falaram dele. Então, olha, as pessoas inventam algo de um jovem muitas vezes, ou fala coisas distorcidas. Às vezes nem é tudo aquilo que falaram, mas ele leva primeiro pro ancião, cagueta. Ele vai lá caguetar, falar, e aí o ancião vai tirar a liberdade dele. Se esse falar alguma coisa do outro, fala assim, você tá falando, né? Porque você quer voltar à liberdade, então por isso que você tá falando do outro. Vocês são hipócritas, vocês não são um povo zeloso de boas obras, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque tá cheio de casos desse jeito. A disciplina, a péssima disciplina, é uma medida que vocês usam que não é de disciplina, não é de exemplo para ninguém. Isso não é disciplina de uma igreja, construir uma igreja sadia, é hipocrisia, é farisaísmo. E aí vem uma situação dessa aí com alta cúpula, altos do comando, né? Que coisa feia, que coisa feia. É a mesma medida que medirdes, serão medidos. Com a mesma medida que medirdes, serão medidos. Porque se houvesse lealdade, moralidade, né, apoio, estrutura quanto ao evangelho, que diz como que deve ser as disciplinas, não estaria acontecendo isso daí. Lá atrás não estaria acontecendo aquilo que, segundo ela tem informações, aconteceu. Uma situação que, vamos ficar entre nós, não leva para ninguém isso daí, né? Por quê? Porque os outros casos são tratados com o mais rigor possível. E, obviamente, o dele seria também. Mas como muitas vezes essa medida ela é falha, estruturada com base em humanos e achismos, aí ela leva a essa igreja doente. Uma igreja doente, em puro farisaísmo. Pessoas hipócritas. A gente vai agora aqui meditar numa passagem de Mateus 7, para vocês entenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus verdadeira, na qual ela não só contém como aqui é a palavra de Deus, que contém um livro de receita. Um livro de receita contém receita, né? Só que ninguém vai falar, eu quero um livro que contém receita. Ele vai falar assim, eu quero um livro de receitas. E aí aqui você tem que falar assim, não, ele contém. Não é o livro não é a palavra de Deus. Esse povo. Mas vamos lá aqui, em Mateus, capítulo 7. O texto diz aqui no seu título, sabedoria, não julguem os outros. Isso aqui está falando para os membros como igreja, mas serve para o ministério, porque o ministério faz parte de uma igreja. Ele não é nada diferente, não difere o ministério de outro. Não pode estar num pedestal. São pessoas que têm que viver como igreja e ser exemplo disso. Então vamos lá. Mateus 7, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que há em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Irmãos, isso aqui serve para toda a igreja, junto com o ministério, que faz essas medidas em regiões aí que vocês não têm ideia. Aqui, né, como falei, tem o Gilson Scarcelli, que é assim, porque quanto mais problemas dizerem que estão preocupados com a obra, estiverem resolvendo, mesmo que sem prova, sem testemunha, mais ganha pontos. É assim. E vocês, no fundo do seu coração, não pensem no que eu estou falando aqui, vocês sabem que é verdade. Vocês sabem que é assim que funciona. Você muitas vezes quer dizer que está preocupado com uma obra e tem coisas no seu nariz que acontece com vocês aí, mas como é próximo, vocês não medem com a mesma medida. E vocês sabem que é verdade. Sabem disso. Então vamos aqui também
No outro livro, me perdoa, irmãos, mas com a mesma forma que aconteceu comigo, eu não posso deixar de passar tamanha hipocrisia. Vocês tivessem revisto, teve o tempo, teve a oportunidade de, por mais que chegassem até mim com testemunhas do que fizeram, né, que eu nem sei direito, nunca falaram, tivessem chegado para mim falar o porquê que estavam fazendo tudo aquilo, hoje eu seria um pleno defensor, por mais os problemas que podem ter em qualquer igreja, e nenhum outro canal ia ganhar no trabalho que eu faria, nenhum outro. Mas como eu vi a cara e vi a escuridão, eu não quero isso para ninguém. Então a gente vai continuar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Vamos no versículo 11 aqui. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirmar ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Nessa passagem de 1 Coríntios 5, onde trata o caso daquele que estava saindo com a própria madrasta, e ele estava no ato de pecado, né? Envolvido ali com a própria madrasta. Então essa pessoa tinha que ser disciplinado, porque por mais que fosse corrigido, né, ele não queria ouvir. E ali trata de problemas, né? Já começa o texto. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês, isso aqui ele sabe que há imoralidade, tem outros casos, mas soube de um homem que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Esse aqui é o começo do texto, né? Então ele foi disciplinado. Disciplinado é afastado da igreja para que essa pessoa enxergue o que ele está fazendo, entregue, como diz o texto, a Satanás para que seu espírito seja salvo e ele reveja os seus atos, né? Só que na congregação é até por fofocas, por calúnias, e aí fica o resto da vida sem liberdade, que o texto de 2 Coríntios 2 mostra claramente que é retornado, que retorna à comunhão da igreja, após a pessoa reconhecer o seu erro. Mas aí a gente fala aqui, nesse texto que eu li, no capítulo 5 mesmo de 1 Coríntios, no versículo 11, o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual ou é avarento. Vamos lá, você acha que é só o sexo? É avarento ou adora ídolos. Isso pode ser até a própria denominação, tá? Porque as pessoas trocam Deus, supervaloriza muito mais do que Deus. Ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, né? E tá escrito aqui, ó, nem ao menos comam com gente assim. Porque a pessoa que vive assim acha que tá tudo normal. As pessoas conseguem fazer umas medidas boas quando não é pro lado dele, né? A própria Bíblia, nessa tradução, fala engana os outros. Quantos irmãos aí não tem? Como que chama aquelas pessoas que faziam negócios? Corretores. Às vezes engana a própria irmão. Uma vez vieram falar pra mim, lá no começo do canal, um caso de uma pessoa que um próprio irmão ali no ministério fez com que a pessoa perdesse muito dinheiro em um negócio que ele supervalorizou e enganou na hora de fazer o negócio. Só que isso aí, se vai parar no ministério, ninguém faz nada, não dá disciplina. Aliás, teve casos de pessoas pegarem dinheiro da igreja e não passar anos e anos em disciplina. Ficou por pouco tempo, né? Porque para eles isso daí não é grave. Então, a gente vê essa situação do nosso irmão aí, que foi escancarado em um canal, e eu tô assim, comentando o que eu assisti. Então não adianta vir pra cima de mim acusando de nada, porque a gente faz comentários e vai haver vários vídeos aí, do mesmo modo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês curtam e compartilhem e comentem sobre esse caso. Vocês, principalmente que já é inscrito no canal, faz qualquer comentário aí, pra estar ajudando esse vídeo aí para mais pessoas. E para mais pessoas acordarem seus filhos, para viver uma vida, não como esses jogadores aí que fez o gol o portão da igreja de gol, que futuramente vai ser meros religiosos,
mas que tenham respeito com retidão na verdade, que andem e desviem de todo o mal, né? Todos os conselhos, absorvam todos os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se apoiem em homens dentro da denominação. Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo.